Diz assim a santa palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia, no último tempo. Meus irmãos, nós temos acompanhado o que tem acontecido na Ucrânia, a guerra entre Ucrânia e Rússia. Imagine vocês em um contexto semelhante, em que o seu pai ou o seu cônjuge chega a você e diz o seguinte: vamos, é hora de partir, estamos em guerra, pegue tudo que você conseguir e vamos. Então você, desesperado, pega ali poucas roupas, coloca em uma mochila para que você possa correr e avançar um pouco mais. E agora você vai viver como um peregrino, como um refugiado, comendo e dormindo em um campo de abrigo, ou até mesmo contando com a bondade de algumas pessoas. Você vai deixar muita coisa para trás. Casa, muitas roupas. As crianças vão deixar muitos brinquedos para trás. E a pergunta que temos que fazer é que, diante deste contexto, teríamos razões para bendizer o nome do Senhor? Será que nesse contexto de guerra, de uma situação hostil, haveria razões para adorarmos o Senhor em quaisquer circunstâncias? O que Pedro nos mostra aqui na sua carta é que sim. A igreja no primeiro século estava sendo perseguida devido ao Evangelho. E com isso ele pretende consolidar nos cristãos do primeiro século o reconhecimento da salvação, para que eles tenham então forças para permanecerem fiéis ao Senhor diante do sofrimento. Pedro ele vai nos dar 3 razões aqui, nesses versos que eu acabei de ler. Mas hoje, nessa manhã, devido à questão de tempo, nós iremos focar apenas no verso 3. E nós vamos analisar algumas questões interessantes que Pedro apresenta a nós. Ele começa dizendo: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro ele começa aqui com uma doxologia de louvor a Deus. Imagine você indo conversar com alguém que está passando por sérias dificuldades, por muitas lutas, seja por telefone ou pessoalmente, e ao invés de você ir direto para o assunto, como se o presbítero Caetano ligasse para mim e falasse: ó, Renan, ele me liga e tal, ao invés de tratar do assunto que eu estou passando, ele fala assim: olha, vamos adorar ao Senhor? Vamos bendizer o nome dEle? Isso é interessante que há um comentarista chamado Randy Gruden, em seu comentário, ele diz o seguinte: ele diz que Pedro incentiva seus leitores a louvar a Deus diante do sofrimento, porque é o remédio indicado para um coração abatido e desanimado diante do sofrimento. É por isso então que ele começa bendizendo o nome do Senhor, mesmo em um contexto de perseguição, lutas e dificuldades. E essa é a primeira verdade que esse texto nos ensina. Se o seu coração foi assaltado diante das dificuldades desta vida, se encontra abatido, desanimado, adore ao Senhor. Note, muitos dos salmos que são louvores a Deus ali estão também em um contexto de lutas e dificuldades. Os louvores têm por ideia de rememorar a nossa alma de algumas verdades essenciais que nós, muitas vezes, nas dificuldades, nos esquecemos. Então, quando estamos em um contexto de abatimento, muitas vezes a nossa mente é levada para longe do Senhor. E quando então nós adoramos ao Senhor, é como se o nosso coração
voltasse a Deus para as verdades do Evangelho. Deus é bom, justo, misericordioso, gracioso, longânimo, compassivo, eterno. Ele faz a sua vontade e ela é boa, perfeita e agradável. Note, essas verdades todas que é apresentado na Escritura, no Evangelho, é importante aqui, porque esses irmãos estavam sofrendo, estavam sendo perseguidos. Às vezes nós não conseguimos entender do porquê de tanto sofrimento, mas a palavra de Deus, ela nos mostra que a vontade do Senhor, do nosso Redentor, ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós estamos tristes, adore ao Senhor. Note, muitas das vezes as pessoas, quando se sentem abatidos, desanimados, eles falam o seguinte: hoje eu não vou na igreja não. Não vou domingo de manhã, estou um pouco chateado. Não vou também à noite. Quando eu melhorar, eu vou. Note, o que Pedro está nos ensinando aqui é o contrário. Quando você está desanimado, quando você está triste, quando você se encontra abatido, busque ao Senhor, adore ao Senhor. Como diz o reverendo Emílio Garófalo, a adoração é um refúgio a um coração refugiado. Se você então se sente abatido, triste, obedeça aquilo que diz a palavra de Deus. Adore, busque ao Senhor. E algo interessante aqui também, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos para a palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, e os judeus diziam: bendito seja o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A igreja, nos dias de hoje, confessa: louvado seja a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui a ideia está descrevendo a relação que há entre Cristo e Deus, o Pai, apontando para uma relação que é descrita em João, quando ele fala que eu e o Pai somos um. Mas algo interessante que eu quero focar aqui, os minutos finais dessa devocional, é o que Pedro trata aqui nessa segunda parte. Ele diz que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele trata de duas ideias aqui, uma ideia de direção, ele nos regenerou para uma viva esperança, e uma causa, que é a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Deus nos deu nova vida. É isso que aponta a ideia do nos regenerou. Meus irmãos, isso é importante nós entendermos. Por quê? Pois devido ao pecado de Adão, na linguagem bíblica, nascemos todos debaixo da culpa, da condenação, do pecado. Somos considerados filhos da ira. E isso é tão problemático, meus irmãos, que faz com que nos tornemos cegos para a nossa real condição. Se você conversar com alguma pessoa que não seja cristã, ela vai chegar à mesma conclusão que você. Olha, o mundo está de cabeça para baixo. As coisas estão ruins, o contexto que estamos vivendo é totalmente caótico. O ponto é que nós sabemos a resposta. Enquanto as pessoas vão dizer que o problema está na educação, na saúde, na miséria, no contexto caótico, político, nós sabemos que o mundo está dessa forma devido ao pecado. O maior problema das pessoas deste mundo é um coração pecaminoso. E isso torna, então, o conceito da regeneração, de uma nova vida, algo importante para nós. É por isso, então, que Pedro louva ao Senhor devido a essa obra, desse novo nascimento que Deus dá a mim e a você. Isso já é razão suficiente para nós louvarmos ao Senhor, mesmo em situações amplamente difíceis. Note, assim como somos passivos no nosso processo de nascimento natural, biológico, também somos passivos no nascimento espiritual. Ou seja, Deus é ativo no processo de nos gerar, pois é Ele quem nos faz nascer
de novo. Com a expressão deu um novo nascimento, Pedro aqui está mostrando a diferença entre o nosso nascimento natural e o nascimento espiritual. E é algo interessante aqui que Pedro ele se coloca nesse contexto. Veja o pronome, ele coloca nos regenerou. Talvez a ideia aqui seja apontando para o fato dele mesmo ter negado Cristo 3 vezes. De andar longe dos caminhos do Senhor. E se Cristo não tivesse regenerado a sua vida, dado um novo nascimento, talvez ele seguisse o curso do outro discípulo, Judas. Mas Deus então regenerou, deu uma nova vida a ele. Então Pedro sabe que ele só está nos caminhos do Senhor porque Deus interviu na vida dele. E aí eu pergunto para os irmãos: você é grato, meu irmão, porque Deus te deu uma nova vida, um novo nascimento? É por isso que Pedro está dizendo: bendito seja o Deus que nos regenerou, que nos deu uma nova vida, pois sem a ação dele sobre nossa vida, nós não estaríamos aqui nesta manhã. Não creríamos no Evangelho, não creríamos em Deus Pai. Todo cristão experimenta a misericórdia da regeneração. E é por isso que ele fala aqui da sua muita misericórdia. Meus irmãos, misericórdia, ela não é algo que você batalha, busca, mas é algo que nós ganhamos. Não é por méritos, é graça, é misericórdia. Ele deu isso a mim e a você. Ele nos regenerou por sua livre e soberana vontade. Ele nos deu nova vida. Mas a pergunta que fica é, e aqui eu termino, mas nos regenerou para quê? O texto nos diz: para uma viva esperança. E aqui nós vemos uma intenção pastoral em Pedro, pois o mesmo não apela para uma esperança humana, falha e muitas vezes morta. Como muitas das vezes alguns pastores tendem a trabalhar mais a psicologia ao invés de sermão, de palavras de Deus, ou como muitos cristãos vão atrás da psicologia. Não, Pedro trabalha aqui uma esperança que é viva. Pois a regeneração não seria possível se a nossa esperança não fosse viva. Então, porque no fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos, Jesus Cristo nos deu a segurança de que nós também ressuscitaremos com Ele. Pedro foi uma testemunha ocular. Pedro está tratando de um assunto que ele viu. Ele viu Cristo ressuscitar. E é por isso então que ele pode dizer para mim e para você que nós iremos ressuscitar com Ele no último dia. E essa esperança, ela é viva. Eu finalizo, meus irmãos, dizendo que o Evangelho não é um manual de normas e éticas que nós devemos seguir para ter uma vida feliz, próspera, como ensina a teologia da prosperidade. O Evangelho não é uma filosofia moral, mas é a boa notícia de que Deus, o Filho, morreu e que Deus, o Filho, venceu a morte. Por isso, podemos adorar ao Senhor em todo e qualquer contexto de nossa vida. Se você está abatido, desanimado, inseguro, sofrendo com as lutas, louve o nome do Senhor, bendiga o nome do Senhor, pois Ele nos regenerou para uma nova vida, uma esperança que é viva e não morta. Amém? Que Deus nos abençoe.